Fala galera, Novitimengão aqui, sem enrolação vamos a mais notícias do Flamengo, mas antes não esqueça de se inscrever e deixar seu like. Árbitro explica a expulsão de Jair Ventura contra o Flamengo, após informação. Flamengo venceu o Atlético Goianiense no último domingo por 2-0 no Serra Dourada, mas o confronto foi marcado por polêmicas e situações inusitadas. Isso porque na súmula do árbitro André Luiz Quetino, foi relatada xingamento de jogadores da equipe goiana, do técnico Jair Ventura e até mesmo do mascote. Em súmula, o árbitro justificou a expulsão do técnico da equipe goiana, que foi bastante questionada. Isso porque o treinador levou o cartão ainda no primeiro tempo da partida. Relato que após a informação do árbitro assistente N1, senhor Felipe Alan, expulsei de forma direta o senhor Jair Ventura, técnico da equipe do Atlético Clube Goianiense, por proferir na direção do árbitro da partida as seguintes palavras: dá cartão, seu filho da P, e após para o árbitro assistente N1, vai tomar no seu C, vai tomar no seu C. Já no caso de Luiz Fernando, o árbitro da partida apontou a entrevista dada pelo jogador ao Premier, logo após o confronto. Isso porque o atacante destacou que os erros cometidos pelo árbitro foram determinantes para a derrota do Atlético Goianiense. Após o término da partida e antes da finalização da súmula, tomei conhecimento através da rede social Instagram @g.globo, de declarações insultuosas e ofensivas do atleta da equipe do Atlético Goianiense, senhor Luiz Fernando Moraes dos Santos, apontou. O árbitro ainda destacou que o mascote Dragolino, após a partida, quando a comissão técnica estava se dirigindo para o vestiário, acabou se tornando alvo de ofensas, com xingamentos de baixo calão. Relato que após o término do jogo, quando a equipe de arbitragem se dirigia para o vestiário, foi abordada pelo mascote, identificado como Sr. Paulo Marcos, que proferiu as seguintes palavras: seus filhos da P ladrões, vai toma no seu C. Flamengo atualiza a situação divina que sofreu uma pancada contra o Atlético Goianiense. O Flamengo derrotou o Atlético Goianiense pelo placar de 2-1, pela primeira rodada do Brasileirão Série A 2024. Em uma partida polêmica, de La Cruz e Pedro foram os atletas que balançaram as redes pelo clube carioca. Todavia, a torcida ficou preocupada com a situação envolvendo Matias Vina, titular na primeira rodada da competição nacional. No 2 graus tempo, o defensor se chocou com Adriano Martins, do Atlético Goianiense. O uruguaio foi substituído logo em seguida. Na noite do domingo 14, o clube publicou uma nota oficial sobre o lateral. O clube de regatas do Flamengo informa que o atleta Vina foi encaminhado ao hospital, seguindo o protocolo de concussão cerebral. O lateral realizou exames que não constataram lesão cerebral. Segue em acompanhamento pelo Departamento Médico Rubro-Negro e retorna com a delegação ao Rio de Janeiro. A notícia positiva é que não foi constada nenhuma lesão que poderia deixar Vina longe dos gramados. Durante a semana que antecede a partida com o São Paulo, o Flamengo deve soltar mais informações sobre a evolução do jogador. Tite teve uma notícia, nada agradável, de última hora. Varela apresentou um quadro viral com febre e também dores em regiões do corpo. Dessa maneira foi cortado e não ficou à disposição para o jogo diante do Atlético Goianiense. Portanto, Tite decidiu colocar Matias Vina e Ayrton Lucas juntos na escalação titular do Flamengo. O camisa 6 atuou pelo lado direito, já o uruguaio jogou na posição de origem. Até a partida com o São Paulo, o treinador rubro-negro terá que resolver a situação no sistema de defesa. Wesley esteve entre os relacionados, mas não foi para o banco de reservas. O confronto diante do tricolor paulista será na quarta-feira, 17, às 21h30, horário de Brasília, no Maracanã. Na primeira rodada, o São Paulo perdeu em casa para o Fortaleza e chega pressionado no Rio de Janeiro. Bruno Henrique mostra na internet como ficou sua boca após cotovelada que ocasionou pênalti. Veja. Neste domingo 14, o Flamengo estreou no Campeonato Brasileiro contra o Atlético Goianiense no Serra Dourada, e teve muitas dificuldades para sair com a vitória em um jogo cheio de polêmicas. A primeira delas aconteceu no início do jogo, com o técnico Jair Ventura sendo expulso. Flamengo conseguiu abrir o placar com um golaço de falta de La Cruz. Mas mesmo com o jogador a mais na partida, cedeu o empate ao Dragão. Ainda viu Shailon desperdiçar um pênalti todo inusitado cometido pelo zagueiro Léo Pereira. Quando o jogo parecia se encaminhar para um empate, já nos acréscimos Bruno Henrique foi disputar uma bola pelo alto e sofreu uma cotovelada de Maguinho. O árbitro André Luiz Policarpo foi ao VAR e deu o pênalti. Pedro converteu e decretou a vitória do rubro-negro. Por parte dos jogadores do Atlético Goianiense houve muita insatisfação com a marcação do pênalti.
Após o jogo, Bruno Henrique tirou uma foto para mostrar como ficou o corte em sua boca depois da disputa do lance. Quem também não se deu nada bem foi o lateral esquerdo Matias Vina, que em uma bola dividida de cabeça com Adriano Martins, tendo que ser encaminhado ao hospital. Agora o Flamengo já se concentra na próxima partida do Brasileirão, que será na próxima quarta-feira, 17, contra o São Paulo, no Maracanã, às 21h30, em jogo válido pela segunda rodada. Shailon faz declaração polêmica sobre a arbitragem em jogo do Flamengo. O que ele está fazendo é vergonhoso. O Flamengo entrou em campo pela primeira rodada do Brasileirão Série A de 2024, enfrentou e venceu o Atlético Goianiense por 2-1, no estádio Serra Dourada. A partida contou com muitas polêmicas, incluindo com o gramado e arbitragem. Alguns jogadores do Atlético Goianiense falaram sobre o assunto. Shailon, meio-campista da equipe, deu uma forte declaração envolvendo a arbitragem da partida ainda durante o intervalo. A gente está fazendo um bom jogo. Estávamos, mas precisamos jogar contra o Flamengo e contra a arbitragem. O que ele está fazendo é vergonhoso. Parece que é um grau o jogo dele, está mais nervoso do que a gente, falou o meio-campista antes de ir ao vestiário. O jogo contou com diversos lances comentados na internet. Logo no começo da partida, Jair Ventura foi expulso na beirada do campo. Durante o momento, Tite mostrou insatisfação com o árbitro e não concordou com a expulsão do companheiro de profissão. Ainda na primeira etapa, Alix foi expulso após cometer falta em Pedro, centroavante rubro-negro. O juiz decidiu dar o vermelho por ser um lance real de gol. Na cobrança da falta, De La Cruz marcou um lindo gol e abriu o placar. Já no 2 graus tempo, um pênalti para o Atlético Goianiense foi marcado. O próprio Shailon foi para a cobrança e acertou a trave. Por outro lado, o Dragão fez o 2 graus gol, anulado por impedimento com o auxílio do VAR. No apagar das luzes, o jogo reservou mais um lance polêmico, muito discutido nas redes sociais. Bruno Henrique e Maguinho dividiram juntos e se chocaram. O VAR recomendou que o árbitro conferisse o lance. Após a análise, foi marcada uma penalidade para o Flamengo. R$1 milhão. Flamengo negocia a contratação de Roberto Pereira, ex-Juventus e atualmente na Udinese. O Flamengo mudou a chavinha e agora já pensa no confronto contra o São Paulo pelo Brasileirão. A suada vitória em cima do Atlético Goianiense deixou um alerta muito grande para o time. A equipe rubro-negra realmente não foi bem diante do Dragão, fora de casa, e passou um aperto muito grande. Na segunda etapa, quase flertou com uma derrota inesperada. Tudo bem que o gramado do Serra Dourada não ajudou, mas os comandados de Tite poderiam ter jogado mais bola e isso deixou a torcida um pouco decepcionada na estreia do brasileiro. Vale lembrar que o CRF atuou sem lateral direito na posição. Varela teve uma virose momentos antes do jogo e Wesley ainda não se recuperou 100% da última contusão que teve. O elenco flamenguista ainda vem sendo montado e reforços, é claro, viraram prioridades. Já pensando em uma fase mais aguda da temporada, o mais querido do Brasil tem um novo jogador em negociação. De acordo com o portal Flaweb, o CRF decidiu ir buscar a contratação de Roberto Pereira, meia da Udinese da Itália. Seu contrato vence em junho de 2024 e, assim, estará livre para assinar com outra equipe. Apesar do jogador já ter 33 anos, o vigor físico do argentino sempre foi diferenciado, por isso mesmo, ele atua em uma equipe importante do futebol italiano. Roberto Pereira é um meia central, atua de volante ou mais à frente, como o jogador mais ofensivo. Como chegaria de graça, o CRF entende que é uma baita oportunidade de negócio. Ele já foi cogitado em outros times aqui no Brasil. Negociou com o Palmeiras, mas as conversas ficaram estagnadas e o atleta preferiu permanecer na Europa, onde tem um nome bastante conhecido. O argentino já passou pela Juventus, onde jogou com Tevez, Pogba, Cuadrado e outros craques. É um jogador que chegaria para brigar pela titularidade no time de Tite. E você, torcedor, o que acha de Roberto Pereira no Flamengo? Deixe sua opinião nos comentários.